Olá, povo de Deus, quinta-feira na oitava da Páscoa, 21 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 11 a 26 e Lucas 24, 35, 48. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o Senhor Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós o rejeitastes, o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos nós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através de sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou, em primeiro lugar, a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. O capítulo 3 de Atos traz o complemento do discurso de Pedro, onde ele insiste junto ao povo de Jerusalém que a ação deles de assassinarem Jesus, preferindo a libertação de um assassino, foi fruto de ignorância. Portanto, agora faltam o arrependimento e a conversão para que eles tenham o perdão dos pecados. Lucas, em Atos, relata que o povo estava assombrado com a cura do paralítico, mas esse sinal era útil e pedagógico, pois conferia autoridade a Pedro para que ele fizesse o seu discurso, explicando a ação de Deus ao longo da história do povo de Israel, culminando com a ressurreição de Jesus. Pedro se apresenta como testemunha da ressurreição, e é isso que o credencia a agir em nome de Jesus. A cura do paralítico só foi possível pelo poder do nome de Jesus e não por decisão unilateral de Pedro. Portanto, é preciso que creiam no Senhor Jesus, que eles mataram em conivência com as autoridades judaicas, para que obtenham o perdão dos pecados e possam ser salvos.
Lucas 24, de 35 a 48. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Este complemento da narrativa sobre os discípulos de Emaús não deixam margem às dúvidas. Foi o partir do pão que os levou a reconhecer Jesus. Nem mesmo a palavra de Deus explicada por Jesus foi causa do reconhecimento do ressuscitado, mas sim o gesto de partilha do pão é que os levou a perceberem que Jesus verdadeiramente estava presente no meio deles. A escuta da palavra de Deus tem um poder constatável em nossas comunidades, no sentido de fazer cada irmão, cada irmã se sentir tocado e querer mudar de vida. Porém, uma metanoia completa, isto é, uma real conversão, só acontece quando nos dispomos à solidariedade, à partilha do pão com quem dele precisa verdadeiramente. As aparições do ressuscitado inúmeras vezes se dão sob o signo da paz. Jesus sempre aparece no meio dos discípulos, desejando-lhes a paz. Uma paz completa, isto é, o shalom, que está longe de ser uma paz passiva, de acomodações de sentimentos. Não. Shalom, como paz completa, exige a ação em prol da paz, que podia levar os discípulos a superar o medo, a perplexidade, o espanto, a perturbação, a dúvida, a incredulidade, a desconfiança e a acolher na fé o ressuscitado presente no meio deles. Somente assim eles podiam ser testemunhas da ressurreição, como Jesus lhes disse: "Vós sereis testemunhas de tudo isso." Nossos textos de hoje, tanto a leitura dos Atos quanto a leitura do Evangelho, devem nos inquietar no sentido de assumirmos a responsabilidade de sermos testemunhas da ressurreição. Testemunha a ressurreição quem defende a vida em todas as suas expressões, em todos os momentos, com todos os direitos que isso implica. A vida compreendida em todo o seu processo, da gestação ao seu ocaso. Vivemos numa sociedade onde a vida tem valido tão pouco, onde a violência parece incontrolável, onde os gestores da coisa pública se preocupam só e tão somente com a própria vida, sem se importarem com a vida dos demais.
Testemunhar a ressurreição implica essa defesa da vida de maneira contundente e inegociável, inclusive com os riscos inerentes à luta pelos direitos humanos de todos os irmãos e irmãs. Um beijo no seu coração.